Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqui nos encontramos para continuarmos juntos estudando a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos dar esta oportunidade de podermos juntos estudar a Bíblia. Ficamos gratos a Deus por este dia de vida e também somos gratos a cada um de vocês, amigos, irmãos, onde quer que se encontram, que estudam conosco a Bíblia. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que compartilham com outras pessoas os estudos que fazemos na Bíblia. E ainda agradecemos também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde vocês acompanham os estudos. E aqui sempre procuramos mandar um alô para vocês. Queremos hoje mandar um alô especial para Edna Santos, é do Rio de Janeiro, Joarlene e Ana são de Guarapari, no Espírito Santo, Sidival e Eliana são de Guaxupé, em Minas Gerais, Antônio Albuquerque de Iracemápolis, em São Paulo, Nath Duzi de Ribeirão Preto, São Paulo, Edna Brandão Gomes, Fátima, Lita, Roberta, Graciele e Ezequiel, lá em Portugal. E todos os demais, onde quer que se encontram, nós agradecemos e mandaremos também um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos por este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos seja concedido para que possamos entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial a todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, aqueles que pedem orações, Tu também conheces cada um. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que iniciamos no capítulo 10, nós vimos que Daniel, ele estava em jejum e oração durante 3 semanas, quando ele começou a receber esta visão do capítulo 10. Daniel, ele teve uma luta muito grande dentro dele, porque ele não entendia o porquê estava acontecendo essas coisas através desta visão que ele estava vendo. E aqui no capítulo 10, nos versos 4 a 9, Daniel 10, 4 a 9 diz assim: Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Daniel, ele não suportou a presença do anjo ali do seu lado e ele caiu por terra, ele ficou pálido, ele tremia. E quando ele ouvia a voz daquele anjo, diz ele que parecia uma voz de uma grande multidão. Eu sei que nós, em nossa imaginação, nós não conseguimos mensurar, não é? O brilho, o esplendor irresistível que Daniel viu. Será que nós, irmãos, se aparecesse um anjo para nós, em qualquer momento, será que nós suportaríamos ver aquele anjo na nossa frente, aquele esplendor, aquele brilho? Será que nós cairíamos por terra como caiu Daniel? Eu sei que nós somos seres humanos, pecadores, e mesmo a presença de um anjo faz com que nós caiamos por terra, porque sabemos que o anjo não tem pecado, o anjo é um ser puro, criado por Deus
e não pecou. Os anjos maus foram expulsos dos céus, mas os anjos que ministram em nosso favor, em favor da salvação das pessoas, eles são puros e eles brilham. E então Daniel viu este anjo, uma figura de um homem, diz ele aqui, e este anjo que ele viu, segundo a sua própria interpretação, ele o relata como o Filho do Homem. Diz ele que a sua roupa era de linho e lembrava exatamente aquelas vestes sacerdotais que os sacerdotes usavam no templo quando ministravam. E este anjo que apareceu, então, diz aqui, era semelhante ao príncipe do exército. E então vê que ele cita aqui que havia ouro, o que era enfeites que os sacerdotes usavam nas suas roupas, e então também ele disse que a semelhança era como um relâmpago, como um fogo, um bronze, uma voz poderosa retratava como um ser sobrenatural. Nós nos lembramos quando Josué também teve aquela visão, não sei se vocês lembram, está lá em Josué capítulo 5, versos 13 a 15, Josué, ele viu ali, segundo as suas palavras, o comandante do exército. E então, esta palavra, que é traduzida para comandante, lá em Josué, no capítulo 5, é exatamente a mesma palavra que é traduzida aqui no livro do profeta Daniel como um príncipe, que é uma referência a Miguel, a Jesus, o príncipe que luta por nós, que entra na batalha por nós. Então Daniel, ele ficou atemorizado, Daniel, ele ficou enfraquecido, ele caiu ao chão e simplesmente esta presença do Filho de Deus ali na sua frente, enquanto ele estava ali jejuando, orando, deixou Daniel aterrorizado, deixou ele arrasado. Por quê? Porque Daniel, apesar da sua vida íntegra que ele tinha com Deus, de intimidade com Deus, é um ser humano como nós. Nós, mesmo fazendo as coisas da melhor maneira possível, dentro daquilo que nós conhecemos, se aparecer um anjo, nós vamos ter também esta mesma atitude que teve Daniel, de cair arrasado. É interessante, irmãos, nós vermos que Daniel, ele viu exatamente este personagem que o profeta João, lá no livro de Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, ele viu também este mesmo ser, o príncipe que Daniel viu, João também ele viu. E a reação que Daniel teve quando viu este ser, João também teve esta mesma experiência de cair prostrado. E este personagem, tanto na visão de Daniel quanto na visão de João, que houve aí um período de mais ou menos 600 anos entre uma visão e outra. Daniel foi 500 e poucos anos antes de Cristo que teve essa visão, e João teve esta visão na ilha de Patmos quase 100 anos depois de Jesus ter voltado para os céus. Então, esta visão que eles tiveram de Jesus, o anjo poderoso Miguel, era já a visão de Jesus glorificado. Por isso que brilhava tanto a presença dele. E no caso de Daniel, o Filho de Deus, antes da encarnação que ele viu, porque foi 500 e poucos anos antes de Jesus nascer, e João, ele viu então Jesus glorificado após a sua morte, a sua ressurreição e também a sua ascensão. Agora, ambas essas visões apresentam de forma bem parecida, apenas diferentes em alguns aspectos, o Filho de Deus, ou seja, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, conforme diz Daniel capítulo 12 e no verso 1. Nós vemos aqui então que tanto Daniel quanto João e também o próprio Josué tiveram visões semelhantes do grande comandante, o príncipe Miguel, o
que entra na batalha para vencer. E foi exatamente isso que aconteceu e que nós ainda estaremos vendo no estudo desta semana, que o rei Ciro estava sendo impedido pelas forças espirituais da maldade, estava sendo impedido para assinar esse decreto. E houve então batalha entre os anjos maus e os anjos bons. E então quando Miguel entrou na batalha, foi exatamente 3 semanas depois foi que o decreto foi assinado por Ciro para que o povo pudesse retornar a Jerusalém. Eu quero dizer aos nossos irmãos e amigos que nós também, irmãos, enfrentamos essas batalhas em nossa vida. Nós temos que ter a consciência de que a batalha que nós enfrentamos, irmãos, não é batalhas carnais contra carne e sangue, são batalhas espirituais. É por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração a Deus, para que nestes momentos difíceis da nossa vida, nessas batalhas que nós enfrentamos, Miguel também possa vir e intervir em nosso favor e nos dar a vitória que nós estamos precisando. Que nós cultivemos este hábito de orar sempre e de termos sempre também a nossa consagração, o nosso jejum, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Estaremos novamente amanhã juntos, continuando o estudo desta semana, mas lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.